Bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para adorar esse Deus maravilhoso. Hoje, domingo, que nós vamos aí participar também da ceia do Senhor. Então, vamos agradecer a Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, em primeiro lugar, para agradecer por mais esse dia abençoado que o Senhor está nos concedendo, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, cada cuidado, cada livramento, cada recurso, mas principalmente agradecer ao Senhor pela nossa salvação. Meu Deus, toma a direção desse culto, de tudo aquilo que será feito aqui neste dia, que seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, que todos aqueles que irão participar da ceia do Senhor já estejam agora preparados, se preparando, para que todos possam participar dignamente. Aqueles que não irão participar da ceia, mas que estarão participando do culto, também vai preparando cada espírito, vai fortalecendo na presença do Senhor. Visita esse lar, essa casa, essa vida que está participando agora conosco, em nome do Senhor Jesus, para que tudo que seja feito aqui hoje, Pai, seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Assim nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aí a mais um culto que nós estamos aqui realizando, né? O nosso Deus, estamos aqui para adorá-lo, né? Para nos envolver com a sua presença. Quero dar um bom dia a todos que estão presentes, você que está assistindo ao vivo aí pelo Instagram, né? Vocês estão participando conosco aqui no Google Meet, a irmã Cristina, o irmão Luiz, já estão conosco aqui no nome do Senhor Jesus. E quero convidar nosso irmão Luiz para trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom dia, irmão Luiz, bom dia, irmã Cristina, e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando de forma simultânea, e a todos que vierem acompanhar nas outras redes sociais. Eu saúdo a todos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos, a palavra que Deus colocou no meu coração é o Salmo 40, dos versículos 1 ao 8. Salmo 40, dos versículos 1 ao 8. Graças a Deus, estamos aqui no primeiro dia da semana, né? Numa das primeiras horas da semana, dessa nova semana, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, sabendo que temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama e um Deus que nós dependemos. Eu quero deixar registrado aos irmãos que a palavra que ministrada, o Espírito Santo colocou no meu coração, primeiramente, ela vai servir para mim e também quero pedir a Deus neste instante, no nome de Jesus, que Ele me inspire, que Ele guie meus pensamentos, que Ele me oriente para que eu possa realmente ser boca de Deus nesses poucos minutos que estarei falando. Amém. Então, nós vamos passar a leitura, pastor, dos versículos 1 ao 8 do Salmo 40, e que eu vou trazer breves comentários a respeito. Então, vamos lá. O Salmo 40, a oração para livramento, é um salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama.
Colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou-me os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não tende para os arrogantes nem para os afeiçoados na mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não fizeste. Abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Bom, então nós temos aqui um hino que o salmista pede livramento e ao mesmo tempo dá um testemunho e fala de gratidão aos feitos que Deus fez na vida dele em diversas situações. Então, quando ele fala assim no versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, ele quis dizer que ele esperou com paciência em Deus. O confiantemente, muitas vezes nós pedimos uma coisa e não obtemos a resposta do que nós pedimos. Muitas vezes, porque tudo tem um tempo. Muitas vezes existe algum impedimento na resposta ou no ouvir. Muitas vezes é um pecado, muitas vezes Deus precisa que nós amadureçamos para realmente podermos acessar aquilo, para obter uma resposta efetiva de Deus, não é? E muitas vezes não é a hora, e nós temos que respeitar, não é? Que Deus sabe todas as coisas, Deus sabe o tempo das coisas. Já no versículo 2, ele fala assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre rocha e me firmou os passos. Ou seja, ele tirou o salmista de um mau caminho, possivelmente de uma queda moral, uma queda espiritual. Não sabemos exatamente o que ele quis dizer, mas um tremedal de lama nos sugere que ele estaria levando uma vida desvirtuada, longe dos caminhos do Senhor, porque Deus, quando fez o mundo, quando ele fez o homem à sua imagem e semelhança, essa questão da imagem e semelhança, dentre muitas outras coisas, está relacionada à moral de Deus. Deus, ele condenou o adultério na medida que fez um homem e uma mulher. Então daí nós podemos entender que o casamento é uma coisa que deve durar a vida toda, que você deve escolher bem, que você deve proteger a sua esposa. Então são essas questões morais que Deus passou para nós. Então a moral de Deus está em nós. Por isso, eu não vou querer me alongar, que mesmo quando o homem diz que não aceita Deus e tudo mais, ele sente aquele vazio. Ele sente o vazio de Deus, que é o vazio da eternidade, que é o vazio de não estar seguindo a moral de Deus, que está inscrita em nós, está instalada em nós. É como se fosse, não é isso, aquele sistema operacional natural que já vem em nós devido a essa propriedade comum que Deus compartilhou conosco. E também ele fala da restauração. Ele restaura a condição de dignidade do salmista. E não só isso, ele orienta o salmista no próximo caminho, no caminho que deve seguir. Ele fala assim: bom, você me restaurou a moral,
você me colocou sobre uma rocha. Qual seria a rocha? Sobre a palavra, sobre a condição oral de Deus, e coloca assim: e firmou os meus passos. Firmar os passos é te orientar, é você aceitar a orientação, é você seguir no caminho segundo a orientação de Deus. Já no versículo 3 ele diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, o salmista passou a viver alegre, por causa do reconhecimento e gratidão pela restauração da sua vida. Então ninguém canta porque está triste. Evidentemente, num momento de muita dificuldade nas nossas vidas e de muito sofrimento, elevar, mesmo que forçadamente, o nosso louvor a Deus é um testemunho de fé que nada vai ficar como está. Existe uma luz no fim do túnel, que é Jesus. E existe na frente um Deus que está atuando, que nós, naquele momento, por estarmos machucados, não conseguimos enxergar. Mas o salmista, aqui, ele louva por gratidão, por reconhecer que Deus restaurou a sua vida, que Deus mudou a situação. Não é? Deixa eu ver o que é mais aqui. E esse comportamento, tanto no meio do tremedal, como esse de profunda alegria e louvor, ele serve, ele é uma forma de influenciar as outras pessoas. As pessoas vão ver: meu Deus, aquele homem estava naquela situação e passou a louvar a Deus. Olha como a vida dele mudou. Não é? Passando para os dias de hoje, quando o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você vai à igreja, quando você realmente, o Espírito Santo te revela o seu pecado e você tem o verdadeiro arrependimento e passa a buscar a Deus, você vai se transformar. E as outras, você vai ser uma carta aberta do poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então é isso, quando ele fala: e outros irão temer. É esse o grande testemunho, essa é a grande obra. Nós temos uma carta viva de Deus. Continuando nos versículos 4 e 5 e 6, vamos lá: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tu tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. E quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requer. Ou seja, o salmista louva a Deus pelo que ele fez na sua vida e principalmente, não é? Vamos dizer assim, ele continua a adoração dele. Agora vamos lá, o 6, 7 e 8, aí ele fala: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a lei. Então o salmista percebeu que Deus não quer que ele viva pedindo pecado, pelos seus pecados, mas ele quer que nós realmente vivamos em obediência segundo a sua palavra. Se nós formos realmente convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, pelo prazer de agradar a Deus, pelo prazer de negarmos a nós mesmos, ao homem exterior, nós acabamos entendendo que agradamos, nós passamos
passamos a ter uma conduta de agradar a Deus naturalmente, porque nós sabemos que os nossos pecados ofendem a Deus. Então nós mesmos dizemos, meu Deus, esse Deus maravilhoso que me salvou, que cuida de mim, eu estou agredindo a Ele. É esse poder transformador de você, em vez de apresentar pedidos de desculpas, você apresenta um coração transformado, um coração arrependido, um coração que se preocupa com as suas atitudes para ser uma carta viva, natural, sem negar a sua humanidade, sem negar que você é um falho, uma pessoa falha, mas sempre buscando agradar a Deus pelo seu comportamento. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, devolvo a palavra ao senhor para os seus comentários, para o que o senhor entender relevante, ressaltar ou corrigir. Muito obrigado, pastor. Amém. Deixa eu botar aqui o som para o irmão. Amém. A palavra hoje aí, muito rica, né? Como sempre, objetiva, né? Para que a gente possa aí ter uso na nossa vida. Eu acho que interessante, o irmão começou falando sobre tudo tem um tempo, né? E quando ele espera com paciência, né? Esperei pacientemente no Senhor, mostrando essa questão da paciência na hora da espera, que muitas vezes pode, como o irmão falou aí, ter um impedimento. Então é legal a pessoa ter essa ideia do impedimento que pode ter, procurar saber também, né? Se não está vendo ali o impedimento, mas muitas vezes, né? Se não a maioria delas, é mesmo o tempo que Deus está trabalhando, que é o tempo que nós não conhecemos, né? É o tempo de Deus. E ele fala também, né? O irmão fala aí sobre essa questão do tremedal, né? De lama, né? Legal, mostrando aí que ele livrou ele de uma situação, talvez uma situação até de vergonha, né? Uma situação de pecado, alguma situação que ele estava vivendo ali, que ele precisava de uma direção de Deus, e Deus deu a ele essa direção. Então, com certeza, ele deve ter orado a Deus, e o irmão colocou essa situação que nós devemos colocar diante de Deus as situações todas, né? Para que ele venha cuidar. Falou da semelhança moral, né? Que nós temos com Deus, e que quando nós nos afastamos, né? Dessa semelhança moral, nós nascemos afastados, né? De princípio, né? Nós já nascemos afastados, nós nascemos distantes de Deus, e quando nós reaproximamos, né? Nós reconciliamos com Deus, e nós sentimos que estamos de alguma forma afastando dele, alguma atitude, alguma coisa faz isso, nós nos sentimos também como sentiu ali o salmista, né? E buscamos o Senhor e precisamos, né? De uma resposta dele. Então, muito bom isso aí. E o irmão falou de uma coisa legal dessa propriedade moral depois, que ele agradece, ele louva a Deus porque ele sente que Deus restaurou a dignidade moral dele, né? Que ele sentiu aquela restauração da dignidade. Também questão importante que a orientação, né? Que é bom a gente saber que Deus orienta para nós qual o caminho a seguir. Às vezes a pessoa está desorientada, né? Tem gente que está desorientada. A pessoa precisa assumir. Eu estou fazendo um monte de coisa e não estou chegando a lugar nenhum. Quer dizer, a pessoa está desorientada. Então é importante saber que Deus também lhe orienta. Então tem hora que a pessoa tem que dar uma parada, né? E pedir a orientação de Deus. Então muito importante isso para colocar na vida da gente. E falou também do louvor, né? Que ele louvava até mesmo uma situação de dificuldade. Não falou, é fácil a gente louvar a Deus quando está tudo bem, está alegre, né, e tal. Mas quando está em dificuldade, aí falou, mas às vezes é melhor forçar mesmo a barra, né? Para ter a presença de Deus. É melhor para sentir a presença de Deus. Então tem hora que a pessoa está num momento tão triste da vida, de tantas dificuldades, que claro que ela não vai ter nem vontade de falar, imagina louvar, né? Mas é nessas horas que a gente deve provar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Então muito bom isso aí para quem está passando aí por uma luta, uma prova aí, uma dificuldade na sua vida. Continue buscando, continue louvando, persevere, né? Lembra que o irmão começou falando aí, esperei pacientemente no Senhor, não seja paciente, né? A outra coisa que o irmão falou aqui é que Deus, ele
se preocupa, né, com o nosso coração. Ele quer tomar conta, né, do nosso coração para que nós possamos ter atitudes que o agradem e não atitudes que afastem a pessoa de Deus. Então, Deus não só lhe dá o caminho, Ele mostra o caminho, mas como Ele nos ajuda a nos manter nesse caminho. Por isso que Jesus ele fala, sem mim nada podereis fazer. Então, que Deus ele continue usando aí o Luiz cada vez mais, né, para trazer essa palavra, que é sempre uma palavra objetiva, que nós podemos colocar em prática nas nossas vidas, porque a gente vai ver Deus operando. Então, você que está aí passando por uma luta, uma prova e está desesperado, desesperada, está impaciente, né? Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não dá resultado nenhum, dá uma paradinha aí, ora a Deus, né? Louva a Deus. Eu sei que é difícil, mas está resolvendo desse jeito? Não está, né? Então, espera no Senhor, fala com Deus agora, deixa Deus dirigir, dê o próximo passo com a orientação de Deus. E você vai ver que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Nós vamos louvar o nosso Deus agora. Qual vai ser o hino que nós vamos fazer o louvor hoje? 39. O hino 39 de nossas vidas. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
leve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui participando na presença desse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que todas as coisas pode, diz a palavra de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Em nome do Senhor Jesus, a gente está aí com glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5. Segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Só um minutinho, irmãos. Glória a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a palavra de Deus aí, que está no segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5, dos versículos de número 10 ao versículo de número 21. Tá? Então, abre a sua Bíblia aí, segundo livro de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10 ao 21. Tá? Eu vou orar pedindo a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, nesse momento, diante da Tua palavra. Não seja, Pai, a minha vontade natural, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, fazendo lembrar, trazendo uma palavra que venha ao encontro às necessidades de cada coração, aquilo que o Senhor quer revelar a cada um neste dia, em nome do Senhor Jesus.
E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui reunidos juntos, né? Para participar da palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus e para adorar esse Deus maravilhoso. E ele começa nessa passagem falando porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Você já pensou sobre isso, né? Será que é só mesmo as pessoas que não receberam o Senhor Jesus que irão participar desse tribunal de Cristo? Ou será que a pessoa que está dentro da igreja, a pessoa que está servindo ao Senhor Jesus, ela também irá participar desse tribunal de Cristo? A palavra de Deus, ela nos mostra, sim, que nós todos iremos participar, as pessoas que são salvas. Esse tribunal de Cristo é para os salvos, é aqueles que estão na igreja, é aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus, e vai ter um tribunal também para que as nossas ações sejam colocadas diante de Deus e que nós sejamos julgados, não para efeito de condenação ou salvação, mais uma vez que já somos salvos, mas para efeito de galardão. Então, haverá um tribunal de Cristo, sim, e nós vamos ter que responder pelos nossos atos a Deus no nome do Senhor Jesus. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Não, porque eu já sou cristão, então eu já creio em Jesus, já sou salvo e eu posso viver minha vida de qualquer forma, né? Se você é salvo, você com certeza não vai viver a vida de qualquer forma. E quem é salvo vive da forma que agrada a Deus, vive da forma que agrada ao Senhor Jesus. No versículo 11, ele fala assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, resumindo aqui, ele está falando dessa salvação que vem de Deus e que essa glória, ela é toda de Deus. Então tem muita gente que se gloria das suas obras, que se gloria dos seus feitos, né? Tem gente que fica enumerando, puxa vida, eu salvei não sei quantas pessoas, nós nem temos esse poder de salvar, né? E quem converte os corações, quem toca nos corações, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Nós também não temos esse poder de convencimento. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo do Senhor. Então ele está falando sobre essa questão. Pessoas que estão aí se gloriando na aparência, que estão querendo mostrar para as pessoas, que estão fazendo, né, para o homem e não para Deus. E isso acaba o quê? Fazendo com que a pessoa fique orgulhosa, né? Ela busque a glória dos homens, ela busca o reconhecimento dos homens, né? Puxa, será que não viu que só eu que fiz, ninguém foi fazer, né? Só eu que ajudei, ninguém quis ajudar, só eu que fui lá para pregar, ninguém quis pregar, né? Isso buscando o quê? Reconhecimento humano, buscando a glória do homem. E nós devemos buscar o reconhecimento de Deus. Às vezes ninguém viu, mas o que importa para nós é que o nosso Deus, ele esteja vendo no nome do Senhor Jesus, tá? Então, importante isso aqui também que Paulo fala para os irmãos lá na igreja de Corinto, uma igreja muito problemática, né? Então, Paulo ali estava sempre precisando ali mandar as cartas, né? Levar uma pregação, levar uma palavra, que os irmãos lá eram meio teimosos, né? E Paulo estava sempre querendo ali que eles crescessem na fé, crescessem no evangelho, como hoje na igreja também. Nós temos aí pessoas que têm dificuldade de entender a palavra de Deus, de colocar em prática, e é necessário que ela seja ensinada, é necessário que ela seja pregada para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. No versículo 14, ele diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, fica bem claro aqui que quem morreu por todos, esse que morreu por todos, é claro, é o Senhor Jesus, né? E se ele morreu por todos, todos devem morrer por ele. Ora, Jesus morreu de uma forma física, né?
Ele foi ressuscitado, claro, terceiro dia ele ressuscitou, claro, e nos salvou, foi uma obra perfeita e maravilhosa, né? Mas ele morreu pelos nossos pecados. Agora, nós devemos matar a nossa natureza pecaminosa por ele. Por isso que ele diz, todos devem morrer. Não é que nós devemos morrer fisicamente, mas a parte que desagrada a Deus em nós, ela deve morrer, ela deve ser eliminada. Nós devemos lutar para que possamos andar segundo essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está mostrando que nós devemos andar com uma consciência limpa, com uma consciência que agrada a Deus, né? Com uma capacidade mental, né? Ter uma capacidade mental que esteja de acordo com a vontade de Deus. Você ter já aquela preposição mental em obedecer a Deus, porque a condição natural do homem, a inclinação natural do homem é para ir contra a vontade de Deus, é de se rebelar contra Deus. Mas quando ele se converte, quando ele deixa Jesus entrar na sua vida, quando ele morre para o pecado, aí ele tem uma inclinação diferente, que é de obedecer a Deus. A primeira inclinação, sempre que ele se vê numa situação em que ele deve obedecer ou desobedecer, ele vai estar inclinado a obedecer. Essa é a pessoa que tem uma inclinação de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, né? Como Jesus ensinava ali para o Nicodemos, é necessário nascer de novo, é a nova natureza de Deus que nós temos. E aí, irmãos, continuando aqui no versículo 16, ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é muito importante para todos nós, para todo dia. Você que tem um mês de convertido, você que tem aí 1 ano de convertido, você que tem 10 anos de convertido, 20, 30, 50, não importa, para todos. Sabe por quê? Porque quando a gente se converte, a gente não deve voltar às velhas práticas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tinha um vício, né? E ela se converte, ela está começando na fé, e aí tem uma tendência, né, de achar que é o super-homem ou então a Mulher Maravilha, de voltar para aquela situação em que estava anteriormente, de se relacionar com aquelas pessoas que ainda estão na prática daquele vício ou naquela prática que Deus desaprova. E o que acontece, irmão? Aquela pessoa, ela acaba cedendo, porque ela está fraca, ela não está fortalecida. Por isso que Paulo, recomendando a Timóteo, né, o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 2:22, ele fala claramente: foge das paixões da mocidade. Foge. É fugir daquilo que é mais forte que você, daquilo que te derrubava, daquilo que te fazia cair. Não diz para ir para cima, não diz que você é o super-homem, né? Então foge daquilo que você vê que é a sua fraqueza. Então muitas pessoas estão aí se perdendo porque não conseguem entender isso. E ele está dizendo, se você conhecia alguém na carne, se você conhecia alguém na prática do pecado, se você conhecia essa pessoa, agora você já não conhece mais. Não é que você vai deixar de falar com ninguém, não é que você vai ser um ignorante, um estúpido, não é que vai brigar com a sua família. Meu Deus não está falando nada disso, você não vai praticar mais aquilo que aquelas pessoas praticavam. É muito diferente, né? Pelo contrário, você deve se mostrar uma pessoa amorosa, cordata, uma pessoa que leva uma palavra de Deus para eles ali, que ora por eles, que mostra que se importa, né? Então, cuidado para não ir para os extremos são muito perigosos, tá? Então, você não vai praticar, mas vai continuar amando, vai continuar no seu pai, seu irmão, sua filha, seu filho, né? Seu esposo, né? Sua esposa, vai continuar sendo. Então é importante isso aí, só não vai praticar aquilo que desagrada a Deus. É isso que nós precisamos entender e é isso que nós devemos colocar em prática. Por isso que muita gente cai, que aí ela acha, não, eu vou ganhar essa alma para Jesus, mas fazendo o que desagrada a Deus, você não vai ganhar, você vai se perder para Jesus. É isso que vai acontecer com a sua vida. Então a gente tem que ter cuidado, o zelo de nós mesmos. Você não vai ganhar ninguém para Jesus
se você não tiver zelo de você mesmo. Você precisa ter zelo de você mesmo para que você possa ganhar essa alma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Zelo de você mesmo não é tratar os outros mal, nem com ignorância, tá, irmão? Vamos tirar essa ideia errada da cabeça, tá? Então, quando a gente não tem as mesmas práticas, não significa que devemos ser ignorantes com ninguém. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério, olha só o nome do ministério, da reconciliação. Gente, como que eu vou reconciliar com alguém, né? Se eu só estou ali brigando com a pessoa o tempo todo, se eu não dou uma oportunidade da pessoa falar, se eu não ouço primeiro a pessoa, né? É uma coisa importante, né? Deus deu 2 ouvidos e uma boca só, tem algum sentido isso aí, né? Então tem gente que não ouve as pessoas e ela quer ser ouvida, né? Primeiro você ouça, depois você vai ser ouvido. Então primeiro ouça a pessoa. Versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você entendeu aí o ministério que você tem? Você que está aí salvo, você que já está aí membro da igreja, você que já conhece a palavra de Deus, é o ministério da reconciliação. É você que vai dizer que é para essa pessoa que através do Senhor Jesus, ela pode se reconciliar com Deus. Ela não sabe disso, ela não entende disso. É você que vai chegar a esse ministério mais importante que tem nesse universo. Às vezes você acha que o ministério mais importante é lá do rei Charles da Inglaterra, né? Ou do Putin lá da Rússia, né? Ou lá do Biden dos Estados Unidos, ou do Bolsonaro aqui no Brasil. Não, isso não é nada. Eles não são nada. Eles passam. O ministério mais importante é aquele que nós reconciliamos o Deus vivo com os homens, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Porque tudo que tem nessa terra vai passar, mas nós somos eternos. Então, uma alma, uma vida para Deus é muito importante. Então, entenda isso. Você que está ouvindo essa palavra, a sua vida, a sua alma para Deus é muito importante. Deus não tem o prazer de lançar ninguém no lago de fogo e enxofre. Isso não é prazer. Aliás, o inferno, ele não foi criado para os homens, ele foi criado para os anjos rebeldes, mas porque muitos estão na rebeldia e muitos não querem aceitar a salvação que o Senhor Jesus nos dá graciosamente, importante dizer isso, é por isso que muitos vão para o inferno, não estão lá ainda, tá? É um conhecimento errôneo aí que estão, né? Não foi nem inaugurado, vai ter julgamento, tá? Por enquanto está esperando, vai ter julgamento. E quem está aqui nessa terra, todos que estão vivos, todos que estão aqui nessa terra, têm a oportunidade ainda de ser salvo. Esse ministério, através do quê? Através do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. Então, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Você crê que o Senhor Jesus ele perdoa os seus pecados? Você quer viver para Ele? Quer obedecer a sua palavra incondicionalmente? Então você é um salvo do Senhor Jesus, né? Você vai orar, nós vamos orar aqui, e você é um salvo do Senhor Jesus. Deus vai te salvar. Você crê nessa palavra? Então você vai ser uma pessoa que é salva pelo Senhor Jesus e vai se congregar, né, numa igreja aí, buscando a Deus, né? Lembrando que a igreja, nós temos várias igrejas, várias denominações, vários nomes, né? Vários ministérios, mas a igreja é uma só. A igreja de Deus é a igreja invisível, né? Que vai fazer o somatório de todas essas congregações e vai formar a igreja dos salvos do Senhor Jesus. É uma igreja só, tá? E você vai congregar nessa igreja. Você que está nesse momento aí, ouvindo essa palavra, participando desse culto, você está congregando na igreja do Senhor Jesus, porque ela é uma só. E ele, quando estava ensinando os seus discípulos, ele diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali presente no meio deles. Então, nós nesse momento estamos reunidos nessa igreja, que somos aqui muito mais que 2 ou 3, né? Estamos aí através da grande rede, reunidos aqui na presença do Senhor Jesus.
E ele finaliza aqui, depois de falar desse importante mistério da reconciliação, falando sobre a obra, e dá um resumo da obra de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é que não conheceu o pecado? Deus. Quem é que foi feito pecado por nós? O Senhor Jesus. Para que ele foi feito pecado? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que a justiça de Deus fosse feita em nossas vidas, para que nós fôssemos justificados pelo Senhor Jesus. Foi a morte substitutiva do Senhor Jesus. Ele morreu por nós. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. E a partir de então, nós não temos mais a culpa. Nós não carregamos a culpa por esses pecados. Aquele que crê, aquele que se entrega ao Senhor Jesus, aquele que é salvo do Senhor Jesus, ele já não tem mais a culpa por esses pecados. Então é isso que a palavra de Deus ela vem trazer aqui nessa manhã, complementando aquilo que o irmão Luiz falou aí sobre a questão de esperar, né, pacientemente no Senhor, de ter aquela evolução toda, né, de louvar a Deus, de ver que Deus está orientando, de ver que Deus está livrando dos lamaçais, né, profundos que tem aí às vezes na vida da gente. Você saber que Jesus Cristo, ele completa essa obra maravilhosa e nos dá o ministério mais precioso do mundo, que é o ministério da reconciliação. E isso é importante, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, que vai aí se converter e vai servir o Senhor Jesus. Isso é importante porque a gente entende o seguinte: nós não estamos aqui nessa terra para brigar com as pessoas. Nós não estamos aqui nessa terra para sair agredindo as pessoas. Pelo contrário, é para levar a elas esperanças que elas têm salvação através do Evangelho, tá? E não praticando o que elas praticam. Nós não vamos conseguir convencer ninguém se nós vivemos no mesmo lamaçal que eles estão vivendo. Então é necessário que a gente saia desse lamaçal e não volte mais, e que preguemos esse Evangelho, preguemos sim, com amor, mas a verdade, né? Não alisando, não fazendo acordos, negociando, barganhando, sem barganha. Tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. Certo é certo, errado é errado, mas com amor. Com amor, né? Cuidado, que tem coisa, a maneira como a gente fala também é muito importante. Então a palavra de Deus, Jesus, ele sempre usava de muita sabedoria, ele usava de parábolas, ele fazia as pessoas encontrarem os seus pecados dentro do seu interior. A pessoa ia lá, a pessoa escrevendo na areia, lá todo mundo comprando, e aí, vai tacar pedra ou não, né? Aquela mulher adulta. E ele só escreveu na areia. Dizem que ele estava escrevendo os pecados das pessoas que estavam ali. E ele só fala, ó, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ele não acusou ninguém, mas eles próprios, as suas próprias consciências os acusaram e eles foram embora. É assim que a gente prega, fazendo a pessoa pensar. Ela própria vai refletir sobre a sua vida, porque quem tem o poder de convencer não somos nós. Quem tem o poder de convencer é o Espírito Santo de Deus. Então, use com sabedoria o ministério da reconciliação, porque essa pessoa que está perdida nesse mundo, ela é muito importante para Deus. Deus quer que ela se salve, Deus não quer que ela se perca, mas ela precisa conhecer o seu Jesus, e o seu Jesus bíblico. Não é esse Jesus aí que tudo pode, né? Que o amor é misturado com coisas que não tem nada a ver com o amor. Não é esse Jesus, é o Jesus que salva, é o Jesus que purifica, é o Jesus que santifica. É esse Jesus que nós precisamos apresentar às pessoas. E glória a Deus, que Deus tenha falado aí ao seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. E eu vou passar agora a palavra para os comentários aí do nosso irmão Luiz, que Deus dirige aí pelo poder do Espírito Santo, né? Continua ligado aí em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Capanema. Eu vou ressaltar algumas coisas muito importantes que o senhor falou, e que a maioria das pessoas podem ser novos convertidos ou já convertidos há muito tempo e realmente não conhecem. Porque nós que
que somos filhos de Deus, muitas vezes nós temos lacunas, não é? E no conhecimento do Altíssimo, e que essa sua pregação, para variar, né, pastor, trouxe um preenchimento de lacunas, né? Trouxe essa orientação, essa informação que faltava, porque essa informação que faltava, ela nos leva a um conhecimento maior, nos leva a uma aceitação, nos leva a uma transformação. Então, achei muito importante quando o senhor falou do Tribunal de Cristo. Porque, na verdade, como o senhor disse, não, eu estou livre disso, Cristo é meu advogado. Então, não é bem assim. Quando você aqui nessa nossa terra, no nosso mundo, todos nós somos, quando estamos envolvidos em um processo, evidentemente nós estamos lá na sala de audiência, junto com o nosso advogado. Mas, só em casos raríssimos de um impeditivo, de uma doença, algum motivo realmente relevante, a pessoa não está presente. E hoje em dia, com essas transmissões aí pela internet, pelo menos ela pode participar via internet. Mas não, nós estaremos diante de Deus, no Tribunal de Cristo, nem que seja para galardão. Então é muito importante isso. Nós estaremos sim, então nós temos uma responsabilidade, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo filhos de Deus, com o nosso comportamento. Então, não é para ganhar o galardão. Porque não, eu quero ganhar, ser todo enfeitado, que nem esses altos oficiais que de forma justa e honesta têm aquelas condecorações. Não é por vaidade, mas sim por temor. Então, esses galardões poderão vir pelo temor que você tem a Deus, pela forma como você vive. E até mesmo de fazer a obra, você pode fazer a obra. Você pode fazer de maneira amorosa e ter grande resultado, ou fazer de maneira descuidada, passar pela vida fazendo a obra de maneira descuidada. Que galardão você tem? Sei lá se você poderia ter resultados maiores. Então, eu achei muito importante esse esclarecimento que o senhor trouxe. Outro esclarecimento que o senhor colocou numa perspectiva muito interessante, diz que assim, Cristo morreu por nós, e nós então devemos morrer por ele, mas não agora, não é morrer, eu vou morrer, eu tenho que morrer por Cristo para ser um mártir. Não, a verdadeira morte é a morte do homem, nessa fase da nossa vida, é a morte do homem exterior. É esse sim que nós temos que sacrificar por Cristo. É nós convencidos somos nós convencidos pelo pecado, justiça e juízo, com o nosso verdadeiro arrependimento, é que nós passaremos pela vida, afogando. Eu ouvi uma pregação que eu achei muito interessante, não sei se eu estava com o senhor, não, foi na minha igreja, pastor. Eu não sei se foi o Spurgeon que falou assim, eu no batismo afoguei o meu homem exterior, mas descobri logo depois que ele sabia nadar. Então é muito importante que nós temos que entender que nós vamos viver em luta contra esse homem exterior. E é essa a verdadeira morte. Quando você realmente, por temor a Deus, busca a ser outra pessoa, a realmente ser transformado em espírito e em verdade pela palavra de Deus. É viver segundo a palavra, é viver permitindo ser orientado pelo Espírito Santo. É essa coisa, não, eu acho que as coisas são assim. Não, esse homem já morreu. Eu preciso saber o que o Deus Altíssimo, que criou tudo, o único ser, vamos dizer assim, que não teve início de dias e nem terá fim. O que este ser sabe é o que me interessa saber.
porque é dele que provém o conselho perfeito. Então, eu achei importantíssimo isso que ele falou. Não é? E a decorrência disso tudo, como o senhor bem disse, né? Ser exemplo vivo da transformação de vida para todos. É essa a nossa obra. Muito mais do que... Porque, na verdade, o senhor foi falando, mas tudo é uma coisa só. Né? Nos versículos 16 e 17. Nós somos uma carta aberta, uma carta viva. Nós pregamos, às vezes, muito mais com as nossas atitudes, gestos, comportamentos, do que propriamente falando. Palavras vazias que não encontram assento no nosso comportamento. A gente diz, é aquilo que o senhor falou, achei muito importante. O verdadeiro homem transformado, se ele tinha um vício no álcool, ele sabe que aquilo vai ser sempre um problema para ele, então ele procura sempre passar o mais distante possível do bar. E ele também procura estar sempre pensando em Deus, sempre pensando nas coisas nobres, porque foi o que Paulo falou. Não é? Então, a verdadeira pregação é você exibir a Cristo através de você. Você ser realmente uma ferramenta de Deus através do seu conhecimento, através de você permitir que por você passe o seu conhecimento. Esse conhecimento passa por você, transforma você e vira exemplo. É importante, e aqui está a grande coisa, né? Essa coisa de ferramentas. É preciso o verdadeiro homem de Deus, quando ele chega diante de um homem que não está convertido, ele enxergue a Cristo através de nós. Ele enxergue a Cristo através dos nossos atos, do nosso comportamento, do nosso agir, do nosso falar. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, principalmente por essa questão do preenchimento de lacunas, de pequenas coisas, passos que ficam vazios no conhecimento da palavra. Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, que Deus abençoe ao senhor, ao seu ministério, e é tudo que lhe aprove a Deus que o Senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor, pela minha Amém. oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço, irmão, pelo comentário, pelas palavras. Que Deus continue aí abençoando em nome do Senhor Jesus. Nós agora vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor, tá? Então você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já está membrado a uma igreja, que é batizado, né? Você pode participar da ceia do Senhor, né? Comer do pão e beber do suco de uva. Você que ainda não é batizado, você que está começando os primeiros passos da fé, você vai participar em oração, você vai participar em espírito. Não vai deixar de participar, não. Você vai participar agora sem os elementos, né? Depois que você se batizar, depois que você assumir uma posição em Cristo, aí você vai participar do pão, do suco de uva, tá? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos participar devidamente. Então, como o Samuel falou ali para Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos esperar um pouquinho, né? Você vai participar espiritualmente e Deus vai ver que você está aí participando no nome do Senhor Jesus. Depois você vai participar efetivamente com os elementos simbólicos da Santa Ceia que Ele nos mandou fazer em memória dele, do Senhor Jesus, para que nós não esqueçamos do sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. O corpo representa o sofrimento, aquilo que Ele passou por nós ali. O sangue, a nova aliança que tira os nossos pecados, que justifica os nossos pecados, a morte substitutiva que Ele teve por nós ali naquela cruz. Então, isso que representa a Santa Ceia. O pão não vai se transformar no corpo, o suco de uva não vai se transformar no sangue, mas a obediência nos traz a bênção e nos traz à memória aquilo que Ele fez por nós, para que nós não esqueçamos jamais
do que ele fez. Então é importante, porque o ser humano ele tem essa questão de esquecimento. As pessoas esquecem das coisas, né? Em memória fraca, vê outra pessoa, fala uma coisa para ela, aquilo que ela viu, aquela que ela presenciou, ela é capaz de acreditar na coisa que a pessoa está falando que nunca existiu e a pessoa acredita. Esse é o ser humano. Isso a gente olhar aí ao redor, que a gente vê, assim é o ser humano. Então, por isso que Jesus, já conhecendo essa nossa natureza, ele falou que nós deveríamos fazer a Santa Ceia em memória dele. É um momento muito solene, é um momento que nós devemos estar em reflexão. Por isso que não devemos participar de uma forma indevida. Então, vamos participar da Santa Ceia. Eu quero orar agora, apresentando os elementos, vamos apresentar os elementos agora, e apresentando a vida de cada um de nós, né? Apresentando as nossas vidas diante de Deus. E se esse momento ainda existe uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa no seu coração que precisa sair, é o momento de você falar com Deus, se consertar agora, tira isso do seu coração. Vamos participar devidamente, né, os irmãos, as irmãs aí, vamos participar devidamente no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, mais uma vez, para participar da ceia do Senhor. Não queremos e não podemos participar de qualquer maneira. Por isso, meu Deus, visita agora os nossos corações, a cada coração. E se existe ainda uma mágoa, um ressentimento, algum pecado, alguma mácula que está impedindo essa pessoa de participar, eu te peço, meu Deus, perdoa a todos os pecados, purifica, meu Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que todos que vão participar desta ceia possam participar devidamente, em nome do Senhor Jesus, tendo ciência, fazendo reconhecimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, meu Deus, visita esse lar que está orando comigo agora, esta pessoa que está orando comigo agora, e derrama a tua unção do alto desta cabeça, planta destes pés, renovando a sua fé, capacitando ela, enchendo ela de alegria e da presença do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também, nesse momento, apresentar ao Senhor os elementos desta Santa Ceia. Cada elemento que está sendo apresentado agora diante do Senhor, meu Deus, seja o Senhor a derramar aí a tua unção, a derramar o teu Espírito. Pai, nós damos graças, Pai, pelo corpo e pelo sangue do Senhor Jesus, por essa oportunidade de nós podermos participar, Pai, do sangue e do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então consagra, Pai, todos os elementos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na noite que o Senhor Jesus, ele foi traído, ele pegou pão, tá? O tal pão, e ele pegou, partiu esse pão, e ele entregou o pão aos seus discípulos. Pegue aí o pão, em sua casa, e falou aos seus discípulos assim: tomai e comei, este pão é o meu corpo, corpo que sofreu por causa do pecado de muitos. Esse corpo sofreu pelo nosso pecado, representa o corpo do Senhor Jesus. Lembra do Senhor Jesus? Aquela cruz, as chicotadas, os pregos, todo o sofrimento, cuspiram nele, xingaram ele, fizeram toda sorte de malvadeza com ele, por causa do meu e do seu pecado, por causa dos nossos pecados. Agora, diga ao Senhor Jesus que você se lembra disso, que você é grato por isso. Diga a Ele agora: coma do pão,
Participe do corpo do Senhor Jesus. Depois de haver ceado, comido pão com seus discípulos, o Senhor Jesus, ele pegou um cálice, né? E ele falou assim, esse cálice aqui, ó, que nós estamos vendo, é o cálice da nova aliança. Esse cálice, ele representa o sangue do Senhor Jesus. O sangue que foi derramado pelo pecado de muitos, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos pecados. Esse é o momento que nós olhamos para o Senhor Jesus com muita gratidão no nosso coração. Esse é o momento que nós reconhecemos que aquele sangue foi derramado até a última gota, até sair água, pelos nossos pecados. Foi por nós que ele fez isso. E Senhor Jesus, nós estamos aqui reconhecendo isso. Pegue o cálice aí na sua casa agora. Apresenta o cálice aí agora. E diga a ele, meu Senhor, Senhor Jesus, eu reconheço que o teu sangue, ele foi derramado pelos meus pecados. Participe do sangue do Senhor Jesus. Beba do suco de uva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, eu junto a minha fé com a fé de cada irmão, cada irmã, cada vida que está participando e orando conosco agora. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado pela salvação, Senhor Jesus. Nós lembramos sim. Nós fazemos este memorial para Ti, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, para demonstrar, Senhor, a nossa gratidão, para demonstrar que nós queremos viver em obediência a Ti, em obediência à Tua palavra. Oh, meu Senhor Jesus, nos fortaleça agora, nos capacite agora, Pai. Eu entrego cada alma, cada vida que está participando, tanto aqueles que participaram fisicamente, espiritualmente da Santa Ceia, como aqueles que só participaram espiritualmente, mas que oraram, que sentiram a Tua presença, que mostraram a gratidão nos seus corações. Receba a todos, Senhor. Capacite a todos, Senhor. Abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego essas vidas, essas casas, essas famílias nas Tuas mãos, Senhor, para que seja o Senhor cuidar de cada um deles, cuidar de cada coração, fortalecer a fé, orientar, fortalecer nessa caminhada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus. Hoje é um dia que a gente faz mais um louvor, né? Para mostrar mais ainda a nossa gratidão. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos fazer aquela oração de intercessão, né? O irmão Luiz vai orar. Que você que está em casa aí, você que está aí participando através do Instagram, você que vai participar através do YouTube, né? Você que está participando conosco no Google Meet, você vai colocar diante de Deus as suas necessidades. A palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas que todas as nossas necessidades, lutas, dificuldades devem ser colocadas diante de Deus em oração. Então coloque diante de Deus qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Fale com Ele agora. Creia que Deus, Ele vai te trazer a resposta no nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz vai orar, nós vamos estar aqui na mesma fé e na mesma concordância. Você vai estar colocando diante de Deus aí essas suas lutas, as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então está com a palavra, que Deus te dirija nessa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar aí ligado em Cristo, né, aos pés de Cristo, né? E vamos, como o Senhor disse, vamos levar a Ele as nossas necessidades. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti, primeiramente para agradecermos esse culto, a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Senhor, o Senhor colocou, o Senhor nos disse que nesse mundo era certo que nós vivêssemos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós nos animássemos. Então, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está intercedendo por nós diante de Deus Pai, pois estáis sentado à direita de Deus, e Ele colocou debaixo dos teus pés todo o principado, toda a potestade, toda a autoridade está no teu nome. Então é no teu nome que nós pedimos. Cada um de nós aqui tem uma necessidade, tem uma dificuldade. Pode ser uma questão de doença, pode ser uma questão de dívida mal contraída, pode ser um problema na família, um casamento que está por se desfazer, um filho nas drogas, um vício no álcool, um comportamento indevido. Senhor, em nome de Jesus, receba agora todos esses clamores, todos esses pedidos de socorro, Senhor, e vem trazendo a tua resposta. Senhor, em nome de Jesus, abrevia-te na tua resposta. Seja o Senhor aí explicando realmente aquelas pessoas de coração contrito que realmente te buscam. Seja o Senhor trazendo a orientação, trazendo a resposta. Te pedimos também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos prospere, que possamos viver realmente segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, que nos fortaleça. Senhor, estamos num mundo de tantas dificuldades,
num mundo em que somos provados a cada instante. Então te pedimos, como já está na tua palavra, ser conosco. Nos ajuda em todas as nossas necessidades. Se não recebermos agora uma resposta, seja o Senhor a nos renovar a si mesmo, para que possamos caminhar até recebermos a resposta. Eu quero te pedir uma bênção especial para a tua igreja, para a tua noiva, para a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Eu quero também te pedir uma bênção para as pessoas que levam a tua palavra nos presídios, que levam a tua palavra, que tem a verdade que verdadeiramente liberta, que é a verdade de Deus, que é a verdade de Cristo, que existe uma nova vida em Cristo. Também quero te pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, levar a tua mensagem, levar a Cristo, apresentá-las a Cristo em seu leito de enfermidade, muitas talvez em estado terminal. E por fim eu peço que o Senhor abençoe também os missionários que vão levar a tua palavra a outros países e sob o risco de perderem a própria vida. Senhor, te agradecemos por tudo. Queremos colocar agora em nome de Jesus o Brasil em tuas mãos. Estamos vivendo tempos dificílimos, tempos de censura, tempos de estamos tendo as nossas liberdades restringidas. Antes não era assim, mas nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, transforma todos esses tempos em coisas de nenhum valor. Te pedimos que o Senhor guarde o nosso presidente. Te pedimos que, com teu Espírito Santo, o Senhor oriente ao nosso presidente, o Senhor oriente os seus ministros. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor preserve o Brasil do mal, que o Senhor renove, que o Senhor abençoe os campos, modernize as indústrias, que o Senhor revigore o comércio e a prestação de serviços, que o Senhor livre o Brasil da fome. Ó Senhor, quantos planos estão sendo feitos contra os nossos campos, contra o homem do campo. Senhor, em nome de Jesus, lança tudo isso por terra. Que o Brasil seja uma nação livre, que o Brasil não ande a reboque de outras nações, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor nos ajude realmente a termos eleições limpas, justas e verdadeiras, que possamos nos manifestar, que seja mantida a nossa liberdade de expressão e de profissão de fé. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo, livra-nos da fome, livra-nos da miséria, livra-nos da escravidão por ideologias. Abençoa o nosso povo, abençoa o nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa integridade territorial e sejamos uma nação santa, uma nação líder, uma nação que respeita o direito de outras nações, mas que também tem os seus direitos respeitados. Protege o Brasil, livra-nos do mal. Muito obrigado. Nos dê uma semana abençoada. Que possamos pensar muito bem no que pregou o pastor Aguilar a respeito da nossa responsabilidade, que teremos um tribunal e seremos julgados pelos nossos atos e que deve estarmos salvos. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos sempre em mente, como Jesus falou, fazer isso em memória de mim, para que nos lembrarmos que se estamos vivos, que se estamos aqui, é porque Jesus morreu, que Jesus derramou seu sangue por nós. Então, em nome de Jesus, que nunca tenhamos, que sempre nos lembremos disso. Abençoa, Senhor, a semana que está por entrar. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero, antes da gente fazer a oração final, informar os irmãos que no próximo domingo, né, dia 23, né, o culto vai ser 6 horas da noite, tá? Então já avisando desde já para os irmãos aí ver o link, e quem for assistir no Instagram também, vai ser às 6 horas da noite. Já vamos se programando aí para a próxima semana.
No dia 30 de outubro, para que todos possam voltar tranquilamente, nós não faremos o culto aqui, não teremos o culto transmitido, tá? Para que todos possam aí exercer o seu direito cívico à vontade. E no dia 6 também será à noite, tá? O culto será às 18 horas também à noite, 6 de novembro, voltando ao horário da manhã no dia 13 de novembro, se Deus quiser, tá bom? Só para a gente estar ciente aí dos passos aí direitinho. Então, no estranho, o culto vai ser à noite semana que vem, e depois não vai ter no dia 30, e depois vai ter no dia 6 também à noite, e dia 13 tornamos ao horário da manhã. Bem? Vamos falar com Deus, vamos orar, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou esta semana e por essa oportunidade de nós podermos ministrar o culto a Ele hoje. Todos nós aqui ministramos um culto a Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, somos gratos por mais uma semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem suprido em nossas vidas, casas, famílias, mas principalmente somos gratos pela nossa salvação e que hoje nós podemos estar aqui manifestando isso através da realização da Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus. Conceda a cada uma destas vidas que estão orando comigo aqui hoje, as suas casas, as suas famílias, uma semana muito abençoada. Seja o Senhor suprir as necessidades, abençoa o trabalho desta pessoa, esforça as mãos dela, dá ela capacidade ali naquele trabalho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem ali o seu negócio, o seu comércio, as suas vendas, abençoa tudo, abençoa a fonte de renda de cada um, a saúde de cada um, fortalece, capacita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor seja derramada, mas principalmente fortalece, meu Deus, a todos espiritualmente, Pai. Fortalece a fé em cada coração, renova essa fé, liberta de toda opressão, de toda tentação, de todo mal que estiver perturbando a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Traz paz a este relacionamento, traz paz a este casamento, traz paz à vida das pessoas, a casa, a família, esse trabalho, liberta essa pessoa que está sendo perseguida ali naquele ambiente de trabalho. Oh, meu Deus, seja o Senhor a dar uma solução nessa situação, mas que ela possa trabalhar em paz, tranquila, exercendo com dignidade a sua função. Eu entrego cada um nas tuas mãos agora, Pai, para que o Senhor vai visitando cada necessidade, o Senhor vai cuidando de cada necessidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja o Senhor a fazer com que essa pessoa ela tenha paciência ao esperar pelo Senhor, que ela tenha sabedoria ao analisar como está a sua vida quando alguma coisa estiver demorando mais do que o esperado, antes dela chegar e falar com o Senhor, e ela possa apresentar aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que todos tenham uma semana muito abençoada na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. E ao término desse culto, meu Deus, leva a todos em segurança, livra de todos os males, e que essa bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer mais um pedido a você que está assistindo aí pelo YouTube, você que está assistindo aí pelo Instagram, né? Que você compartilhe esse vídeo, né? Deixa ali o seu like, faça a inscrição no canal e compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus, mais pessoas possam conhecer esse ministério que Deus nos deu, que é o ministério da reconciliação. Glória a Deus por isso, né? Estenda a sua mão para cá em nome de Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te conceda um restante de domingo
muito abençoado, uma semana repleta aí da paz do Senhor Jesus, repleta de realizações, e que nós possamos estar aí reunidos, querendo Deus aí, no próximo domingo, às 18 horas, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.